Nós vamos também, num dia em que o Conselho de Ministros também deliberou e já concluiu que o presidente do Conselho Municipal, ao nível da cidade de Quilimana, na província de Zambésia, já não é presidente do Conselho Municipal. Mas é um dos temas que nós vamos trazer ao longo do nosso debate, mas temos como primeiro tema. Mas antes eu gostaria de apresentar aqui, em primeiro lugar, o Ivan Mazanga, que representa neste painel a bancada parlamentar da Frelimo, neste caso o Partido Renamo, neste caso. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado a si e aos companheiros do painel. Exato. Só corrigindo, o Ivan Mazanga é mesmo o Partido Renamo, é um deputado da Assembleia da República pela bancada parlamentar da Renamo. Assim vamos começar o debate. De seguida, o professor Julião Kumbane, que sim é do Partido Frelimo. Muito boa noite, Mianga. Boa noite, telespectadores da TV Sucesso. Boa noite, pares. E por fim, vamos apresentar o Augusto Pelembe, que é da bancada não, mas sim do Partido Movimento Democrático de Moçambique, MDM, que também está no nosso debate. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Mianga. Boa noite, meus pares do painel. Boa noite a todos os moçambicanos. Muito obrigado. A gente fala pensando no outro. Falamos do Mazanga pensando na Frelimo. Mas muito bem, vamos avançar com o primeiro tema escolhido por nós no dia de hoje, terça-feira. Vamos avançar para a organização da sociedade civil, neste caso a Ajudem, que denuncia irregularidades na CNE. A Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Moçambique interpôs uma reclamação junto à Comissão Nacional de Eleições em reação à rejeição da sua candidatura, neste caso do cabeça de lista, Samora Machel Júnior, e diz não ter sido notificada sobre a desistência dos seus membros da lista desta organização. Eu vou começar mesmo com este tema, perguntando aqui aos nossos convidados o que é que acham desta decisão. Eu gostaria de fazer uma pergunta direta. Este afastamento da candidatura do Samora Machel Júnior tem legitimidade? É legítima? Professor Julião Kumbane. Muito obrigado pela pergunta. Eu penso que o órgão que decidiu como decidiu sobre a lista em que Samora Machel Júnior é cabeça, é um órgão competente para tomar a decisão que tomou. Portanto, é um órgão que funciona na base de uma lei e é um órgão que faz o trabalho que está a fazer com o devido zelo, e eu penso, tenho que acreditar que é uma instituição que está a funcionar como deve funcionar. Portanto, por pensar desta maneira, a resposta que eu ia dar à sua pergunta é que sim, essa decisão é legítima porque é baseada na lei. Agora, a questão que se pode colocar a seguir a essa é se esta instituição interpretou bem a lei ou não. Se a organização visada não estiver satisfeita com essa decisão, cabe recurso ao Conselho Constitucional, quanto eu saiba. E, sendo assim, não concordando com a decisão tomada pela CNE, Ajude pode recorrer ao Conselho Constitucional. E parece-me que é isso que vão fazer. O Conselho Constitucional também é um órgão do Estado que funciona na base de lei e vai verificar se esta decisão tomada pela Comissão Nacional de Eleições foi corretamente tomada ou não, e em função disso vai produzir um acórdão sobre o recurso que vai ser interposto. Então, eu penso que o que nós temos que fazer neste momento não é nada mais que esperar que as instituições de direito que têm que atuar sobre esta matéria atuem. E nessa altura nós talvez possamos comentar, porque quaisquer comentários que a gente possa fazer agora podem ter o risco, carregam o risco, tem o potencial risco de influenciar este processo, positivamente como negativamente. Então, eu
só me posso pronunciar nestes termos. Eu penso que a Comissão Nacional de Eleições tomou uma decisão que cabia tomar sobre esta matéria e se a ajuda não concorda, vai recorrer onde tem que recorrer e eu vou esperar ouvir o que o Conselho Constitucional vai dizer quando o recurso for analisado, se tiver sido interposto. Esta organização diz que não foi notificada quando do afastamento do seu cabeça de lista. Não é obrigação dos órgãos eleitorais notificarem os partidos que suportam as suas candidaturas, neste caso, para qualquer irregularidade quando acontece algo desta natureza. Não é obrigação do órgão eleitoral notificar os partidos políticos que suportam as suas candidaturas? Eu não sei em que fundamento, qual é o fundamento... Porque a Ajudem teve a informação através da imprensa. Exatamente. Eu não sei qual é o fundamento disso, porque muitas vezes todos nós, mesmo a PGR, por exemplo, para atuar, temos tido informação a partir da imprensa. Então, a partir da altura que a imprensa normalmente tem sempre a informação mais rápida, porque está atrás da informação. Portanto, eu penso que se na altura que falou, porque não foi hoje, não foi ontem, acho que foi na sexta-feira. Então, eu penso que de lá para cá deve ter havido alguma mudança. Se é que a CNE tinha que notificar a ajuda, que há esta irregularidade na sua lista, acho que isso já deve ter sido feito. Acho, não tenho certeza. Não consultei ninguém da CNE para saber se notificaram ou não a esta organização. Sim, foi depois da publicação. Tinha este problema. Agora, se isso é legal ou não, também não posso dizer, mas mais uma vez aqui eu volto a dizer, eu penso que a CNN está a funcionar como a lei, que conhece bem, porque não é uma instituição que foi criada ontem, para estarmos a pensar aqui que os seus componentes podem estar a pontapear a lei. Eu penso que não é um órgão do Estado que existe para pontapear a lei. Mas havendo alguma irregularidade nisso, eu penso que os lesados, aqueles que se sentem lesados, neste caso, que é a lista de ajuda, também têm onde recorrer e colocar essas reclamações lá. Estamos nesse Estado de Direito em construção. É natural, para mim, pelo menos, ver que ocorram erros nos processos que estamos a conduzir, porque estamos ainda crianças na democracia. A nossa democracia só tem 20 anos. Há uma tentativa, há uma informação segundo a qual há uma tentativa por parte do vosso partido, Partido Frelimo, de excluir a qualquer custo Samora Machel Júnior nesta corrida, desde a própria triagem ao nível do partido, agora vem ser suportado por uma outra organização da sociedade civil e também está sendo afastado. Isso tem motivação política? Não tem motivação política alguma. Quem diz isso está a forçar o entendimento dessa forma, porque é vantajoso para essa pessoa, se calhar. Mas a Frelimo já se pronunciou até oficialmente, o secretário-geral, o porta-voz do nosso partido já se pronunciou sobre isso, a dizer que não há impedimento nenhum legal de qualquer membro da Frelimo, entendendo o que tem que fazer, como o Samito fez, fazer. Aqui também dissemos isso. Não há nenhuma perseguição política aqui. O que estamos a ver a funcionar são as instituições que funcionam na base da lei. Portanto, se a lei diz que aquela lista não tem condições para ser aceita, é para não ser aceita. E não tinha que ser aceita porque está lá o Samito, que é o filho do antigo presidente da República de Moçambique, que já falecido. Não tinha que ser assim. Portanto, as instituições estão a funcionar na base da lei e o que eu estou a ver é que a lei está a ser aplicada. Então, temos que estar todos tranquilos em relação a este aspecto. Não há perseguição nenhuma. Muito bem. Ivan Mazanga, eu vou mesmo para si introduzir o debate sobre o afastamento da candidatura do Samito Júnior desta corrida eleitoral para outubro próximo. Como é que interpreta este fato? Isto tem legitimidade? Se não tem legitimidade, qual é a análise que a Renamo faz deste afastamento? É uma perseguição, segundo o que temos ouvido na opinião pública, ou isto é de lei? Mais uma vez, permita-me cumprimentar os telespectadores que nos acompanham a partir de casa e também aos meus colegas de painel, incluindo assim o nosso caro moderador. Bom, a Renamo como partido surge
dentro daquilo que era a necessidade de podermos abrir o espaço político, de participação política, para todas as forças vivas que se achassem com possibilidade de poder estar na arena política, estar na arena eleitoral e poder se candidatar para assumir e dirigir os destinos do país, dos municípios e das províncias, como iremos ver a partir de 2019. Portanto, neste sentido, a RENAM é pela participação plena de todos aqueles que reúnem as condições para poderem fazê-lo. Indo em concreto para a questão de ajuda, a questão da legalidade, está totalmente claro que a legislação eleitoral foi totalmente colocada de lado, foi totalmente pontapeada dentro desta senda. Pode ser uma perseguição interna, não queria muito entrar por aí, porque não conheço qual é a natureza da ajuda no tanto que tal, não conheço a natureza da Frelimo no tanto que tal, dentro desta questão. Mas o que eu vejo é a exclusão de uma lista que estava a se candidatar. E os motivos que são trazidos, estes vistos de uma forma legal, não encontram cobertura. No sentido de que, se encontra uma irregularidade dentro de um processo, dentro de uma candidatura, esta candidatura deve ser, obviamente, notificada dentro do tempo que a lei prevê. E também, ao mesmo tempo, esta notificação não é uma sentença de morte. Esta notificação é para que esta própria associação, para que esta própria candidatura possa ter o seu espaço para poder recorrer e limar aquelas que são as irregularidades que foram detectadas dentro do processo da avaliação. Ora, se nós vamos ver a ajuda, esta candidatura da ajuda, não teve a oportunidade de poder por si só vir ao de cima para vir sanar estas possíveis irregularidades que tenham existido no processo da sua candidatura. Aliás, importa aqui referir que dentro do período no qual a CNE deveria fazer a verificação das candidaturas, não encontrou nenhuma irregularidade dentro dos processos todos que acompanhavam a candidatura da ajuda. Esta questão foi uma questão posterior, que surgiu uma questão posteriormente. Portanto, se surgiu fora daquilo que era o âmbito normal, que a lei prevê para se poder alterar ou se corrigir as irregularidades, também devia ser dado espaço para que a ajuda pudesse colmatar esta situação. Esta foi a razão fundamental que nós cá de fora acompanhamos, de ter que se recorrer até à votação por parte dos próprios vogais da Comissão Nacional de Eleições. Mormente, a RENAM, os membros que representam a RENAM dentro da Comissão Nacional de Eleições, posicionaram-se contra isto, tiveram tiveram uma voz audível cá de fora, entregaram aquilo que era o voto vencido, porque não concordavam com os procedimentos. E da forma como trazem os seus argumentos, parece que é plausível, porque da forma como foi conduzido o processo, é de fato de uma forma nada legal, não houve nenhuma legalidade dentro daquilo que foi dito, foi totalmente contra os princípios que estão vertidos na própria lei eleitoral. Motivações políticas. Eu quero acreditar que tenha havido uma outra decisão, uma outra motivação, que não é motivação legal, porque em termos legais não há por onde que se lhe pegue esta exclusão. Se calhar houve mesmo essa questão da perseguição política, mas como eu dizia anteriormente, eu não conheço a ajuda em a sua natureza, não conheço o Partido Frelimo, portanto não estou em condições concretas de dizer que houve ou há aquilo que é a perseguição política, mas aquilo que eu vejo de todo o processo que foi conduzido, está totalmente claro que em questões legais de prosseguimento e da aplicação da lei, não foi totalmente seguida. A lei foi pontapeada. A lei foi pontapeada, foi colocada de lado em prejuízo daquilo que é um grande número de pessoas que pretendem ocupar o seu, o seu lugar na arena política moçambicana. Qual é o objetivo? O objetivo, se calhar, seja este medo de termos mais pessoas fortes a concorrer. Porque nós sabemos que a própria Frelimo, que os vogais que votaram, não é, na Comissão Nacional de Eleições, são maioritariamente vindos do Partido Frelimo. E nós sabemos que para que a Frelimo aceitasse que tivéssemos o espaço
político aberto dentro de Moçambique, foi preciso, infelizmente, uma guerra. Portanto, eles não olham com tanta simplicidade assim o aparecimento de mais pessoas que queiram disputar o poder dentro do espaço político nacional. Portanto, pode ser esta uma das motivações neste sentido, porque da questão que deveria se seguir a CNE, que é a questão legal, que é questão de observância daquilo que são as nuances, que são os detalhes da candidatura, a CNE não observou. Portanto, nos resta muito outro espaço de manobra, onde podemos já ir especular. Passa-se também pela questão da perseguição política ou da procura de uma outra coisa que nós não sabemos, mas que neste momento está obviamente claro que não é um fim que tem que ver com a legalidade. A legalidade. Muito bem. Augusto Pelém, vou introduzir o debate assim em relação à exclusão da candidatura do Samora Júnior nesta corrida eleitoral de outubro próximo. Como é que o Movimento Democrático de Moçambique analisa este assunto, que já houve até reação por parte dos membros desta organização? Mais uma vez, boa noite. Antes, eu queria me juntar aos vendedores dali da capitania, no Porto de Maputo. Eu me lembro que desde a minha infância acompanhava a minha avó a comprar peixe ali na capitania, como eu chamo, né? Porto de Pesca. Porto de Pesca. E hoje aquelas senhoras, aqueles vendedores, todos os dias estão a sofrer porque o Conselho Municipal da cidade de Maputo tem levado até cães para ameaçar aqueles vendedores. O que é triste, não é? Porque é um mercado que funciona, eu acho que a partir das 18 até 21 horas, e aquelas pessoas estão a ser perseguidas, arrancados os seus produtos de uma forma que não traz dignidade ao próprio Conselho Municipal. Eu acho que aquele mercado é provisório, não é? Já leva mais de 40 anos que está ali. E eu acho que o município poderia ter outra alternativa, um meio para ajudar aquelas pessoas, não usar uma força para intimidá-los, para os fazer correr. Então, apelo quem é de direito para olhar para esta situação rapidamente, porque são famílias, são pessoas que sustentam os seus familiares. Há muito ali que está em jogo ao fazer com que aquelas pessoas percam os seus bens. Também tem a situação da falta de energia que está a acontecer aqui, principalmente nas duas cidades, Maputo e Matola. Há bairros que chegam a ficar 2, 3 dias sem energia. É só pensar, estamos a enfrentar uma crise financeira aguda, no qual até alguns setores da função pública, o Conselho Municipal da Matola, que ainda não receberam os seus ordenados. E ficar 2 dias, 3 dias sem energia, os produtos, pouco que o cidadão tem apodrece. Então é uma situação muito triste e, acima de tudo, o mais difícil é que a eletricidade de Moçambique não vai se responsabilizar em ressarcir aquelas coisas ou aqueles bens perdidos. Então quero apelar a eletricidade de Moçambique faça alguma coisa, não é justo, não é? Ficar 2, 3 dias sem nenhum esclarecimento público ao cidadão daquilo que está a acontecer, porque há um contrato existente entre o cidadão e a eletricidade de Moçambique e isso deve ser respeitado. E quando assim não acontece, eu acho que é uma falta de respeito mesmo com o cidadão. O terceiro ponto, antes de chegar ao ponto que me colocou, é a situação da circular de Maputo, não é? Há uma coisa caricata, é que parece um rodízio, desde que o chefe do Estado anunciou que devia se ligar àquela iluminação. Uma semana é um lado, outra semana é um lado. Eu não chego a perceber exatamente o que está a acontecer. E no fim há um conflito mesmo entre o município de Maputo e a EDM, quem paga, quem não paga, porque foi a ordem do chefe do Estado, não se analisou a responsabilidade de quem deve assumir o pagamento daquela energia que está a ser usada na circular de Maputo. Agora, indo
à pergunta que me coloca, nós, como MDM, olhamos mais para a própria lei. E ninguém está acima da lei. Eu acho que aqui há um olhar de algumas pessoas olhando para aquilo que lhes beneficia, e quando assim não conseguem, a intenção é vilipendiar a própria lei. Porque o que, na minha opinião, está a acontecer é que a associação ajudem, ela talvez pela falta de experiência, porque eu estive, por acaso, na CNE, quando o MDM colocou as candidaturas, foi denotado algumas irregularidades, fomos chamados para sanar essas irregularidades, tivemos oportunidades, eu pessoalmente estive lá, junto com os meus colegas, fomos sanar essas irregularidades. Mas isso não aconteceu com a Ajuda? A Ajuda não foi notificada? Não, eu vou chegar lá. Essas irregularidades teve o seu... Há prazos e há momentos que deve-se sanar todas as irregularidades. Há partidos que não foram chamados, porque tudo aparentemente era normal. Então, fim dos prazos, como a lei estabelece, não há mais espaço para sanar alguma irregularidade. O que acontece com a Ajuda é que a Ajuda, como eu dizia, talvez na sua falta de experiência, leva 4 suplentes. 4 suplentes. Estamos a dizer que, vou olhar para a cidade de Maputo, tem 64 ou 69, se não me falha a memória, membros da Assembleia Municipal. No mínimo, na minha opinião, o que o meu partido tem feito é colocar 30 a 40 suplentes na lista. Ajudem, colocou 4. E para a ironia do destino... Para a desgraça do partido, ou da organização, são os 4 que desistiram. E não pode... Isso é uma coincidência? O que é que está acontecendo neste eu aí não posso, na minha opinião, na minha humilde opinião, entrar dentro da ajuda da associação ou de quem quer prejudicar essa associação, mas o que acontece é que as 4 pessoas, como dizendo, pela ironia do destino, renunciaram, disseram que não queriam fazer parte daquela lista, foram obrigados. Quer dizer, já não queriam fazer parte daquela lista da Ajuda. E já não havia espaço, na minha opinião, segundo a própria lei que rege a Comissão Nacional de Eleições, não havia espaço para manobras. Agora, olhando para a boa-fé, porque eu ouvia uma zanga a explanar a sua... Tem mais 30 segundos, o seu pensamento. A lei é lei. A lei deve ser cumprida. Não há Ajuda, não há MDM, não há Renamo, não há Frelimo. A lei deve ser cumprida por todos. Agora, há um espaço para boa-fé. Mas agora, a lei deve ser cumprida. Agora, não podemos obrigar a CNE a usar boa-fé. Se a CNE decidiu cumprir com a lei, obedecer o que foi escrito pelo legislador, não há nada. Muito bem, eu vou fazer uma questão direta, só mesmo 20 segundos para responder. Acha que dentro deste processo todo que está a decorrer no nosso país, essas denúncias que estão a surgir de alguns partidos e alguns movimentos, também organizações da sociedade civil, sobre a questão tendenciosa da CNE ao tomar suas decisões, o MDM acha que a CNE está a funcionar neste processo eleitoral em pleno? Olha, só 20 segundos. Mas eu peço um pouco mais. É assim, um dos maiores problemas que o país enfrenta, eu sempre defendi isso, é sempre aprovar leis na boca das eleições. Mas acha que a CNE está a funcionar em pleno? Eu quero chegar lá, debaixo do joelho. Isso é um maior problema, porque nós aprovamos leis sempre na base das armas, na base da confusão. E não há espaço para as leis serem debatidas com exatidão.
E isso leva com que os próprios partidos políticos, a própria sociedade civil, não tenha conhecimento das leis aprovadas. O domínio. O domínio dessas Muito próprias bem. leis. O professor Julião Comando pediu, mesmo, é um ponto de ordem aqui. É assim, é para esclarecer duas coisas. A primeira é que as 4 pessoas de que se falou aqui não renunciaram como tal, é que foram metidas nesta lista sem o seu consentimento. Portanto, não é que renunciaram. Ajuda e meteu renunciar é eu ter aceito alguma coisa e depois pensar melhor e dizer não quero fazer parte. Não é o caso. Estas pessoas foram metidas nesta lista sem o seu consentimento. Portanto, nem sequer souberam pela imprensa ou quando a lista começou a circular. A lista vazou e começou a circular e ninguém sabe como. E quando as pessoas tomaram conhecimento que faziam parte de uma lista destas, não sabiam. Portanto, isso, para começar, isso já é uma irregularidade. Okay? A CNN notificou essas pessoas para poderem dizer que não é nosso... Não notificou o partido. Não notificou o partido, notificou as pessoas, porque as pessoas dirigiram cartas à CNN a dizerem que nós tomamos conhecimento que os nossos nomes estão numa lista da dita ajuda, não é do nosso conhecimento isso aí, e nós não queremos fazer parte dessa organização. Então, não fizeram como a lei manda. Então, a CNN o que fez foi notificar as pessoas para fazerem como a lei manda. É de lei, de novo. Ao afastar o cabeça de lista, antes de notificar o próprio partido, isso é legal? Quem afastou o cabeça de lista? Ninguém afastou o cabeça de lista. A lista é que foi afastada por irregularidades. Não é o cabeça de lista que foi afastado. O partido, a organização foi notificada com a É a lista que foi afastada porque tem irregularidades. O que é que fez com que a CNN não notificasse a organização que suportava aquela candidatura? Bom, eu não sou membro da CNN, não sei o que aconteceu, mas mesmo essa informação de que não notificou, eu só ouvi na imprensa, portanto, não tenho conhecimento para me pronunciar com segurança aqui que a CNN não notificou. Mas notificou as pessoas e eu acho que o mandatário da lista, o mandatário que foi entregar esta lista à CNN, ou os mandatários deste movimento, devem ter tido alguma informação que havia irregularidade na lista, como ouvi dizer aqui. Então, há aqui uma coisa que é preciso que nós deixemos clara. Esta lista está cheia de irregularidades. E é por causa disso mesmo que a CNN não tomou a decisão que tomou. Muito bem, Ivan Zamazanga, mesmo para terminar neste tema, porque temos que passar para o outro. Aqui eu queria, se calhar, trazer alguns pontos. Falou-se aqui especulativamente, não é? Já que dizem que não têm o domínio do que é que decorreu lá, porque isso significa que não conhecem as deliberações da CNE que depois foram públicas. Mas ok, deixemos. Assumindo que essas listas, que esta suposta lista da ajuda tenha algumas irregularidades, a lei abre espaço para que essas irregularidades possam, obviamente, ser sanadas. Então, é justamente isto que não teve oportunidade de ajuda de poder sanar aquilo que são as irregularidades que estão expostas possivelmente na sua lista. Então, isto significa que, obviamente, não se agiu dentro daquilo que são os conceitos legais, não se agiu dentro da lei. E se nós formos a agir assim, da forma como agimos, corremos o risco de, mesmo à boca da urna, ir-se retirar uma candidatura e fazer cair a lista. Isto significa que, ao agir desta forma, quebramos um dos princípios fundamentais do direito, que é chamada segurança jurídica. Neste sentido, não há segurança jurídica. A qualquer momento que nós estamos a andar, decidimos que temos que deixar cair uma lista, deixamos cair a lista, sem o direito ao contraditório. É importante que haja o contraditório. A própria lei define a existência do contraditório. Portanto, a CNE não foi atrás disso. Não é por acaso. Várias deliberações da CNE já saíram, obviamente, em consenso. Não é por acaso que esta deliberação tenha saído com votos vencidos. Obviamente que existe. Não tem lei a CNN. O que eu estou a dizer... As deliberações que a CNN produz dentro da lei. Estamos a dizer que a deliberação da CNE não foi dentro do escopo legal.
Porque, como muito bem disse... Como não foi? Não calhar, votaram? Não se prevê lá na lei que se vota? Qual foi o momento que não, foi não votaram para deliberar? Qual foi o momento que deram ajuda para poder trazer aquilo que é a sua visão? O nosso par do painel trazer aqui, aquilo que é a eliminação, que é o sanar das irregularidades que possivelmente... O nosso par do painel aqui estava a explicar que... O par do painel, ele disse muito bem que existe um momento em que o próprio MDM foi notificado para poder sanar as irregularidades. Esta bênção que foi entregue ao MDM não foi entregue aos outros. Portanto, existe aqui aquilo que se chama de tratamento desigual, mas nós não estamos tão surpresos. Também é especulativo dizer que o MDM foi tratado especialmente. Também não foi tratado especialmente porque teve irregularidade. O próprio Caleb disse que teve problemas. Então, para podermos analisar. A lista do MDM teve problemas. E ele disse muito bem, a lista do MDM teve problemas. Foi chamado para fazer o quê? Para poder sanar os problemas. Então, por que os outros não aconteceram? Então, significa, de certa forma, que aqui houve um favorecimento de um, que é o MDM, em prejuízo do outro. Se calhar seja por causa destas núpcias em que o MDM anda agora com o Partido Frelimo, se calhar tenha sido esta a motivação pela qual fez com que o MDM tivesse o privilégio de ser dado espaço, de ser dado tempo. Mas a CNN não é da Frelimo, está errado. Está errado falar assim. Não é da Frelimo. A CNN não é da Frelimo. A votação que foi feita, por favor, né? A votação que foi feita teve um condão político, teve uma cor política. Mas é porque a CNN, a Renamo pediu para a CNN ser partidarizada. Então não quando a Frelimo estava a dizer vamos caminhar para uma situação em que não sei quanto. A CNN está partidarizada. É uma decisão da Frelimo. Mas não é decisão da Frelimo. Quem quis a CNN partidarizada é a Renamo. E estamos com uma CNN partidarizada que a Renamo quis assim, não foi a Frelimo que quis isso. Significa, obviamente, que o MDM e a Frelimo estavam nas suas núpcias. Muito bem. Há pouco tempo o MDM anunciava, aliás, falava nos debates, que há uma união entre a Frelimo e a Renamo, parece que chamava até de Frenamo. Não sei o que está a acontecer agora, parece que mudou de figura. A Renamo diz que o MDM está com a Frelimo contra a Renamo. Qual é a vossa posição como Movimento Democrático de Moçambique? Eu quero esclarecer uma zanga. Tem poucos minutos, podemos passar para outros. Quando fomos notificados, foram notificados todos os partidos, inclusive estava lá o E-Povo, todos os partidos. Foi ali na conferência Joaquim Santos, estava cheio de vários partidos, tinham irregularidades. Até estive lá com Massango, vários outros candidatos estavam ali a regularizar. Eu acho que foi segunda-feira, o último dia da regularização. Não houve um dia... E ajuda foi notificado. Não houve dia especial para o MDM. Foram todos os partidos. Agora, a notificação aí não está correta. A notificação não é feita em público, porque a notificação é feita individualmente. Isto é, o mandatário de cada lista é quem vai receber a notificação, mas o último dia era para corrigir aquelas irregularidades próprias suas. Não existe essa questão de se trazer questão pública. Havia consciência. Muito bem, nós temos que passar mesmo para... Havia consciência clara nós temos que passar que eles meteram pessoas naquela lista que não conversaram nesse assunto. Em torno do assunto aqui ao nível trazendo a verdade nisso, um momento só, eu vou dar 20 segundos, podemos passar para outro. Havendo esta possibilidade, eu tive a oportunidade de ler os votos vencidos. Numa das atas que foram lavradas durante essa conferência, um dos vogais pediu para que a CNE pudesse notificar a Procuradoria-Geral da República para que esta fosse atrás daqueles indivíduos que dizem que foram entrar numa lista sem o seu consentimento. Por quê? Porque para entrar numa lista para ser candidato é preciso que tenha o registro criminal. E quando vai se levar o registro criminal, diz-se qual é a finalidade. Mais uma vez, é necessário que se faça uma declaração de aceitação. Então, se esses dois documentos apareceram dentro da questão da ajuda para que fossem candidatos, significa que houve falsificação. Havendo falsificação de documentos, é um crime público. A Procuradoria-Geral da República deve ser chamada. Mas o que aconteceu é que a CNE, em sede da votação por parte da Frelimo, recusou terminantemente que a PGR pudesse ser notificada. Não, tem uma questão mesmo para atas lavradas.